Fala galera do YouTube, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer um gráfico de radar comparativo. Então vamos lá, aqui a gente tem uma tabela com várias pessoas, do João até o Pedro, e alguns atributos dessas pessoas, variando sempre de 1 a 5. Então liderança, análise, execução, comunicação e foco. O meu objetivo é o seguinte, te mostrar como que a gente pode colocar essas duas caixas de combinação para selecionar duas pessoas dessa lista. Por exemplo, o Sérgio e o Marcos. E aí eu consigo ver, no formato de gráfico de radar, as informações do Sérgio em amarelo, aqui ó, liderança, análise, execução, comunicação e foco, e as informações do Marcos em azul. Mais uma vez, liderança, análise, execução, comunicação e foco. Agora repare que se eu mudar de Sérgio para Alon, agora eu estou comparando o Alon com o Marcos. E se eu mudar de Marcos para Gabriel, eu estou comparando o Alon com o Gabriel. Como que a gente faz isso aqui do absoluto zero? É o que a gente vai aprender a partir de agora na aula de hoje. Então, como sempre, eu vou começar isso de uma planilha chamada prática, que está completamente zerada. Eu vou te mostrar como que a gente pode formatar essa tabela aqui em cima, para ficar exatamente igual a essa aqui do gabarito. Depois, como que a gente pode colocar esses botões aqui, que são as caixas de combinação. E, por fim, construir essas duas linhas usando a função desloque para, no final do vídeo, fazer o gráfico de radar. Então, tem bastante conteúdo. Mas eu te lembro, não adianta só assistir a aula, você precisa fazer o download do arquivo. Então, essa pasta de trabalho chamada gráfico de radar no Excel está disponível para download aqui embaixo. Só você procurar na descrição que você vai encontrar um link para conseguir pegar essa planilha e praticar aí do teu computador, do teu notebook, da tua casa. Eu queria te pedir também para logo de cara deixar um like nesse vídeo. Quanto mais like esse vídeo tiver, para mais pessoas ele vai aparecer. E se você conseguir praticar, você comenta aqui para mim o que você achou do conteúdo da aula de hoje. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou selecionar essas informações que estão aqui. Eu poderia fazer isso com o mouse ou poderia usar o atalho Ctrl+T. Ctrl+T de tudo, seleciona toda a tabela. Agora eu vou apertar Ctrl+1. Ctrl+T, selecionei todo mundo. Ctrl+1, eu abro essa caixa de formatação personalizada. E aí eu vou clicar aqui em borda, e agora que eu cliquei aqui em borda, eu vou escolher na cor da borda uma cor branca, e vou escolher aqui a opção de contorno e a opção interna. Então eu coloquei na cor branca uma borda de contorno e uma borda interna. E depois eu vou clicar aqui em preenchimento e vou escolher essa cor aqui, essa cor mais escura. Então eu fiz duas alterações, uma alteração na borda, colocando contorno e interna na cor branca, e preenchimento, colocando um preenchimento nesse preto que está aqui, que é o terceiro preto dessa paleta daqui, dessa coluna normal do Excel. Dou um OK e está lá. Eu tenho aqui as informações, ó, as bordas brancas e a cor preta lá no fundo. Agora eu vou selecionar as informações e vou colocar aqui na fonte a cor branca da fonte para deixar em destaque e selecionar esse título, esse cabeçalho colocar em negrito e essa primeira coluna e colocar em negrito também. Beleza, eu fiz isso só para a gente ter exatamente o mesmo formato que a gente tem aqui no nosso gabarito. Agora vamos para a parte de baixo. Eu quero colocar duas caixas de combinação para poder escolher algum dos nomes dentre esses que estão aqui na lista. Por exemplo, eu quero comparar o João com o Marcos. João e Marcos. Aqui ele está pegando as informações referentes ao João. Olha, 2, 4, 1, 5 e 1. 2, 4, 1, 5 e 1. E aqui as informações do Marcos. 2, 2, 5, 3, 2. Marcos 2, 2, 5, 3, 2. Bom, para fazer isso aqui, a gente tem que colocar essas caixas de combinação que ficam dentro da nossa guia desenvolvedor. Então, se você procurar aí no teu Excel, talvez você não encontre essa guia desenvolvedor. E uma pergunta que você provavelmente vai me fazer é: João, como que eu faço para que no meu Excel eu tenha essa guia desenvolvedor? Você vai clicar em arquivo, depois você vai clicar em opções, agora você vai vir aqui em barra de ferramentas de acesso rápido. Na verdade, você vem aqui em personalizar faixa de opções e procura pela desenvolvedor. Aí você vai dar um check. Geralmente, ela não vem com isso aqui marcado. Se você fizer isso uma vez, para sempre vai ficar. Então, repetindo, arquivo, depois opções e depois personalizar faixa de opções e vai dar um check na guia desenvolvedor.
vai estar assim, você vai clicar nesse quadradinho e vai dar um OK. Agora você vai encontrar aqui a guia desenvolvedor e dentro da guia desenvolvedor você vai procurar aqui pela opção inserir ou inserir controles, que é essa malhetinha com duas ferramentas. Você vai clicar aqui dentro e nos controles de formulário você rapidamente vai encontrar a opção caixa de combinação. Ela fica na primeira linha, é a segunda opção da primeira linha, caixa de combinação. Vou clicar nessa caixa de combinação e vou abrir aqui essa caixa de combinação. Repare que quando você abre a caixa de combinação no seu Excel, você pode fazer ajustes de tamanho a qualquer momento. É só clicar nessas bolotinhas brancas que aparecem nas extremidades. Se você clicar numa célula fora da caixa de combinação e quiser editar o tamanho dela num segundo momento, é só apertar com o botão direito do mouse em cima da caixa de combinação. Botão direito. Agora sim você pode fazer os ajustes de tamanho novamente. E aí uma dica que fica para você é o seguinte, se você pressionar a tecla Alt do seu teclado, você consegue fazer com que essa caixa de combinação fique exatamente do tamanho de uma célula. Então vamos lá, eu vou apertar a tecla Alt, estou apertando a tecla Alt. E aí agora, puxando a caixa de combinação para a direita, repara que eu sempre vou conseguir deixar essa caixa de combinação exatamente na dimensão da célula. Então repara, ó, puxo para a direita, ele fica aqui entre C e D. Puxo mais um pouco para a direita, ele fica aqui entre D e E, nessa linha. Puxo mais um pouco para a direita, entre E e F. Então, ó, eu vou deixar ela aqui entre B e C e vou fazer esses ajustes de linha também. Ó. Apertando sempre o Alt, eu vou dimensionando para que ela fique do tamanho da célula B13. Bom, consegui fazer isso. Agora eu vou apertar com o botão direito do mouse e dar um Ctrl C. Copiei. Ctrl C, copiei. Agora clico fora, Ctrl V. Colei, copiei, colei. Então agora eu tenho duas caixas de combinação. E mais uma vez, sempre apertando a tecla Alt, eu consigo dimensionar ela e colocar ela aqui na célula B14. Então eu tenho uma caixa de combinação na célula B13 e tenho uma caixa de combinação na célula B14 e só consegui fazer esse dimensionamento perfeito porque eu apertei a tecla Alt junto com as minhas movimentações do mouse. Sempre que você quiser alterar ela de lugar, aperta com o botão direito que essas bolotinhas brancas vão aparecer e aí você pode fazer os ajustes que você quiser. Bom, agora eu vou configurar essa caixa de combinação para que quando eu apertar aqui, ó, nessa setinha para baixo, apareçam as opções João, Lira, Alon, Diego, Sérgio, Marcos, Gabriel, Amanda e Pedro. Assim como eu tenho no meu gabarito. Ó, quando eu clico nessa setinha, aparecem exatamente esses nomes que aqui estão. Como que eu faço isso? Simples, eu vou pegar a primeira caixa de combinação e vou formatar ela. Depois eu faço a mesma coisa para a nossa segunda caixa de combinação. Aperto com o botão direito do mouse. Agora eu venho aqui em formatar controle. Agora que eu cliquei em formatar controle, no intervalo de entrada, eu vou selecionar de João até Pedro. Então clico na setinha e venho de João até Pedro. Dou Enter. Agora no vínculo da célula, eu vou selecionar a célula que está aqui, ó, bem nesse cantinho, a célula A13. Poderia selecionar qualquer célula, você já vai entender o que é esse tal de vínculo da célula. Por enquanto, só confia em mim, selecionei como vínculo da célula a célula A13 e como intervalo de entrada de B3 até B11, de João até Pedro. Bom, dou um OK e repara que agora, quando eu clicar aqui nessa setinha, já vão aparecer os nomes. João, Lira, Alon, Diego, até o Pedro. Eu vou escolher, por exemplo, o nome Diego. E quando eu escolho aqui o nome Diego, repara que aparece aqui para mim, ó, um número, que é o número, deixa eu colocar aqui a fonte preta, o número 4. Beleza? Então, quando eu escolho Diego aqui, aparece do lado o número 4. E se eu escolher, por exemplo, Lira, muda e vira o número 2. E se eu escolher Marcos, aparece o número 6. Você já entendeu o que é esse número aqui? Vamos lá, vou botar mais uma pessoa aqui, vou colocar agora a Amanda e apareceu o número 8. Por que aparece o número 8 quando eu escolho Amanda na caixa de combinação? Porque a Amanda, se a gente olhar de cima para baixo, é a 8ª pessoa dessa lista. Então essa lista aqui, ó, tem João, que é o primeiro nome, Lira, que é o segundo nome, Alon, que é o terceiro, Diego, que é o quarto nome, Sérgio, que é o quinto nome, Marcos, depois Gabriel e Amanda. Amanda é o 8º nome de cima para baixo. Por isso que aqui aparece o número 8. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, Lira, apareceria o número 2, porque Lira é o segundo nome. Vou fazer a mesma coisa agora para outra caixa de combinação. Apertar com o botão direito,
formatar controle. Aí no intervalo de entrada eu vou selecionar de João até Pedro, dou Enter. E no vínculo da célula, que é esse número que está associado com a escolha que eu faço na minha caixa de combinação, eu vou escolher a célula A14. Essa célula aqui, ó, A14. Então, vínculo da célula vai ser a célula A14. Dou Enter, dou um OK. Pronto, agora eu tenho a minha segunda caixa de combinação. Se eu escolher Gabriel, aparece aqui o número 7. Por quê? Porque Gabriel é o 7º nome dessa lista de cima para baixo. Vamos lá? João, Lira, Alon, Diego, Sérgio, Marcos, Gabriel. É o 7º. Então eu já tenho aqui, ó, as duas caixas de combinação funcionando e esses dois números, os dois vínculos da célula funcionando. Agora o que está faltando é eu conseguir colocar aqui do lado de Lira e Gabriel, respectivamente, as suas notas de liderança, análise, execução, comunicação e foco. Então, por exemplo, se eu tiver selecionado Lira, eu quero que apareça aqui em liderança a nota 1, porque para o quesito liderança, Lira é nota 1. Agora, para o quesito análise, também é 1. E para o quesito execução, 4. E para o quesito comunicação, 4. E para o quesito foco, 5. Bom, a questão é, se eu mudar de Lira para Diego, essas notas têm que mudar também. Agora pegar as informações do Diego. Então agora deveria ser 3, depois 5, depois 4, depois 2, depois 2, que são as notas do querido Diego. Tá lá, ó, 3, 5, 4, 2 e 2. E assim vai. Como que eu posso aproveitar esses dois números que estão aqui para conseguir fazer esse negócio ficar automático? Eu posso usar uma função do Excel chamada desloc. Função desloc. E como que funciona a função desloc? Vamos lá. Primeira coisa, ela me pede uma referência. A referência vai ser a célula C2. Ponto e vírgula. Agora ela pergunta o seguinte: quantas linhas eu tenho que ir para baixo? As informações do Diego estão aqui, onde eu estou passando o mouse agora. Ou seja, da célula C6 até a célula G6. A minha referência é a célula C2. A primeira coisa que eu quero fazer é chegar até a célula onde tudo começa para o Diego, que é a célula C6. Então, quantas linhas eu vou ter que me movimentar para baixo? Acompanha comigo o movimento que eu vou fazer com o mouse. Vamos lá, ó. Eu estou aqui na C2. Eu quero ir 1, 2, 3, 4 linhas para baixo. Então, o número que eu vou colocar aqui no argumento linhas dessa função vai ser o número 4, porque eu quero ir 1, 2, 3, 4 linhas para baixo. Se o nome que eu tivesse aqui dentro fosse Amanda, eu teria que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas para baixo. Se o nome que eu tivesse aqui dentro fosse Lira, eu teria que ir 1, 2 linhas para baixo. Então, esse número de linhas é justamente esse número que está aqui, ó, na célula A13, que é o número que foi cuspido pela caixa de combinação, o vínculo da célula da caixa de combinação. Então, aqui em linhas, eu vou selecionar a célula A13. O número de colunas vai ser 0, porque eu quero descer, mas eu não quero ir nenhuma célula para a direita. Eu quero que ele pare exatamente aqui, nesse caso, na célula C6, onde eu tenho a nota de liderança do Diego, que é a pessoa selecionada. Agora, eu vou escolher qual vai ser o tamanho dessa minha matriz. Uma matriz, ela sempre tem altura e largura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar como altura o número 1 e como largura eu vou colocar o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que ele vai fazer? Colocar uma linha e 5 colunas nessa minha matriz. Beleza? Fecho parênteses, dou Enter, e aqui eu tenho, ó, 3, 5, 4, 2 e 2. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está pegando a minha referência, que é a célula C2, está pulando 4 linhas para baixo, então acompanha o mouse, 1, 2, 3, 4, não está pulando nenhuma coluna para a direita. Então, a minha nova referência passa a ser a célula C6, onde está o meu mouse agora. Bom, aí eu entro agora nos dois últimos argumentos, o argumento de altura e o argumento de largura. A altura eu coloquei 1 para ele pegar exatamente 1 de altura e largura 5, para ele fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e colocar essa matriz aqui. Beleza, repara que se eu mudar de Diego para Marcos, o que vai acontecer? Aqui o número virou 6. Então agora a minha referência está pulando 6 linhas para baixo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegando a célula C8, que é a primeira nota do Marcos. E aí, agora ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5 informações para a direita e colocar essa matriz aqui, ó, 2, 2, 5, 3 e 2. Uma observação importante, se o seu Excel for uma versão mais antiga, talvez isso aqui não funcione. Então eu estou usando aqui uma característica, um recurso disponível para quem tem aí o Office 365 ou versões similares mais recentes que permitem esse escalonamento da nossa função. Se a sua versão for mais antiga, você vai ter que encontrar uma outra solução para isso aqui, usando outras funções, beleza? Mas eu recomendo fortemente que você atualize o teu Excel. Se você for lá no site oficial da Microsoft, existem os pacotes atuais para você fazer essa atualização e ter as melhores e mais novas funções, recursos e ferramentas disponíveis para você praticar, assim como eu estou fazendo aqui nessa aula. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o Gabriel, tá bom? Então vamos lá, igual desloc. Referência vai ser a célula C2, ponto e vírgula, o número de linhas vai ser agora o vínculo da segunda caixa de combinação. Por isso eu selecionei a célula A14. Ponto e vírgula, número de colunas. Então, linhas e colunas sempre estão relacionadas à minha referência. Eu quero pular, nesse caso aqui, 7 linhas para baixo a partir da minha referência. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas colunas para a direita eu quero pular? Nenhuma. Então, eu vou colocar aqui 0. Ponto e vírgula, altura e largura são as informações matriciais. Então, essa minha matriz que eu quero colocar aqui, ela tem que ter 1 de altura, ponto e vírgula, e tem que ter quanto de largura? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número 5 aqui. Fecho parênteses, dou Enter, e aqui eu tenho as informações do Gabriel. Então, 2, 5, 1, 5 e 1. Se a gente olhar aqui para o Gabriel, a gente vai ver que é 2, 5, 1, 5 e 1. Agora, eu posso simplesmente selecionar essas informações que estão aqui, clicar na guia e inserir, e dentro da guia inserir, no grupo de gráficos, procurar pelo gráfico de radar, que fica bem aqui, ó. Se a gente colocar o mouse nessa opção, vai estar escrito inserir gráfico de radar, superfície, ações, funil ou cascata. Eu vou clicar aqui e escolher o gráfico de radar. Beleza, agora eu tenho aqui o gráfico de radar. E o que eu vou fazer daqui até o final da aula? Os ajustes necessários para que esse gráfico, que é o primeiro gráfico que aparece aqui no Excel, fique exatamente igual ao nosso gabarito, que é esse gabarito que a gente está vendo aqui em cima. Mas antes de partir para essa construção detalhista do gráfico, eu queria te pedir uma coisa. Se você chegou até esse momento da aula, eu queria que você pausasse o vídeo e me dissesse aqui nos comentários se a minha explicação até agora foi clara, foi didática e se você conseguiu entender. Eu sei que tem alguns detalhes, tem algumas coisas novas, por exemplo, a caixa de combinação, habilitar a guia desenvolvedor, usar a função desloc. Eu sei, tem algumas coisinhas novas, mas eu consegui me fazer claro? Você conseguiu entender o que eu disse até agora? Pausa o vídeo, por favor, e deixa o teu comentário me dando esse seu feedback. É muito importante para mim ler o teu comentário, então faz isso aí rapidinho, pausa o vídeo, comenta e depois volta para a gente ver essa parte aqui do gráfico. Beleza? Bom, espero que você tenha feito isso. Vamos continuar com a explicação. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar aqui o título e aqui eu tenho série 1 e série 2. Série 1 é a que está em azul, série 2 é a que está em laranja. Como que eu faço para que ao invés de estar escrito aqui série 1 e série 2, fique um pouco mais intuitivo? O que eu fiz lá no nosso gabarito? Eu tirei essa legenda e eu coloquei aqui, ó, as cores do lado do nome João em amarelo e, consequentemente, a linha referente ao João em amarelo. Repara que se eu mudar aqui, ó, de João para Diego, quem vai mexer é a linha amarela. Então, essa linha aqui representa as informações do Diego. E se eu mudar para Amanda, aqui, ó, essa aqui são as informações da Amanda. Então, eu fiz essa associação por cores. E você pode fazer isso também. Então, vamos lá, ó. Repara que se eu mudar de Marcos para Diego, quem está mexendo é a linha azul. Então, eu vou selecionar essas informações que estão aqui e vou pintar elas de azul, um azul clarinho. E eu vou fazer a mesma coisa agora para a linha de baixo. Aqui eu vou pintar de amarelo, um amarelo clarinho também. Agora eu vou clicar aqui, ó, nessa linha azul, que é a linha que está mexendo, a linha da Amanda, e vou pintar essa linha aqui de azul, essa mesma cor que está aqui
no preenchimento da linha do lado da caixa de combinação onde eu selecionei a Amanda. Então, ó, como que eu faço isso? Clico aqui em cima da linha do radar azul, venho em formatar, contorno da forma e escolho a cor que eu quero. Então, vai ser, por exemplo, essa cor aqui, ó, o azul ênfase 1, mais claro 60%. E a mesma coisa agora para esse outro laranja. Clico e mudo o contorno para ele ficar amarelo. Bom, agora eu posso até deletar essa legenda, que eu já tenho as informações. Outra coisa que eu não curto muito num gráfico de radar é que apareça esse 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que é uma poluição de informação. Então eu vou clicar e vou deletar. É só clicar e apertar em cima de delete. Pronto, deletei. Outra coisa, aqui está escrito 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu quero que apareça liderança ao invés de 1, análise ao invés de 2, execução ao invés de 3, comunicação ao invés de 4 e foco ao invés de 5. Como que eu faço para mudar de 1, 2, 3, 4, 5 para liderança, análise, execução, comunicação e foco? Aperto com o botão direito do mouse em cima da área do gráfico e venho aqui em selecionar dados. Pay. Agora, aqui ó, no rótulo do eixo horizontal, eu vou clicar em editar. E aí, ao invés de aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou clicar em editar e selecionar de liderança até foco, com o mouse mesmo. Agora eu dou um Enter e agora dou um OK. Está lá, liderança, análise, execução, comunicação e foco. Uma outra coisa que você poderia fazer aqui nesse gráfico é ajustar mais algumas coisinhas, como eu fiz lá no nosso gabarito. Quais foram os ajustes que eu fiz? Por exemplo, um ajuste que eu fiz foi, repare que no nosso gabarito, essa linhazinha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora, que é como se fosse a linha, né, essa linhazinha lá do fundo que mostra para a gente essas marcações do gráfico de radar, ela está mais fina e mais clara. Então, ó, se eu quiser, eu posso fazer isso aqui também. Clicar em cima de uma dessas linhas, que é a linha de grade do gráfico de radar. Clique uma vez só em cima de uma delas. Pronto, agora você vem aqui em formatar e no contorno da forma você pode mudar a cor. Ah, quero deixar amarela, quero deixar verde, quero deixar vermelha, mas eu vou deixar bem clarinha, nessa tonalidade aqui, ó, branco, plano de fundo 1, mais escuro 5%, bem clarinha. E agora eu vou clicar mais uma vez aqui no contorno da forma, e aí, uma vez que eu mudei a cor, eu vou mudar a espessura também. Eu vou deixar a espessura bem fininha, 1/4 de ponto. Repare que ela fica bem fininha. E aí, ó, ela só está fazendo uma marcação, mas uma marcação bem sutil. Eu poderia fazer a mesma coisa com essas outras linhas. Então, ó, vou clicar nessa linha azul, beleza? Do gráfico de radar, contorno da forma, na espessura, eu vou deixar ela aqui com uma espessura de 3/4. E a mesma coisa com a amarela, eu vou deixar aqui uma espessura de 3/4. E assim vai. Ah, João, como é que você fez para colocar essa bolotinha branca aqui, ó, onde você mostrou no gabarito exatamente o ponto onde está marcado aqui cada um deles? Eu acho que é legal visualmente, eu quero trazer isso para o meu gráfico. Como que você fez essa bolotinha que está aqui no final de cada linha do radar? Eu vou te mostrar como que a gente faz isso. Você clica com o botão direito do mouse em cima da linha azul do gráfico de radar. Aí você vem aqui em formatar série de dados. Vai abrir para você essa caixinha. Pode aparecer essa caixinha para você aqui, ou você pode puxar ela, se você tiver a versão mais nova aí do Excel, e trazer ela mais para a esquerda. Eu vou trazer mais para cá, só para não ficar aqui atrás de mim, tá vendo? Vou trazer mais para cá. Agora eu venho nesse baldezinho, clico dentro do baldezinho em marcador, e aí aqui em opções de marcador, opções de marcador, eu posso escolher uma marcação. Eu gosto dessa marcação aqui, ó, que é essa marcação redondinha. O tamanho, eu vou deixar aqui num tamanho 3, e no preenchimento, eu vou colocar aqui um preenchimento sólido na cor branca. Então, foi exatamente isso que eu fiz para deixar essas bolotinhas aqui, ó. Tá vendo? Você poderia ajustar. Ah, quero aumentar o tamanho. Vem aqui em marcador, opções de marcador e aumenta o tamanho. Quero colocar o preenchimento na cor da linha. Então, vem aqui no preenchimento e escolhe a cor da linha. Esses ajustes você pode e deve ir fazendo a seu gosto. Mas a ideia é, você aperta com o botão direito do mouse, vem aqui em formatar série de dados, clica no baldezinho, que é a linha de preenchimento, e aí você vai encontrar a opção marcador. Dentro de marcador, opções de marcador, aí você vai escolher as opções que você quer. Então, vou escolher aqui, por exemplo, no tipo, o tipo redondinho, tamanho 3, preenchimento sólido na cor branca. Eu gosto assim. Então tá lá, ó. E vou fazer a mesma coisa agora para a linha amarela. Clico com o botão direito,
Formatar série de dados. Baldezinho, marcador. Cliquei no marcador, opção interno. Dentro de opção interno, no tipo, eu vou escolher esse tipo aqui, ó, o tipo redondinho. Beleza? Agora, tamanho 3. E no preenchimento, que fica logo embaixo aqui das opções de marcador, eu vou escolher um preenchimento sólido na cor branca. Tá lá, consegui fazer a mesma coisa agora para a linha amarela. É um pequeno detalhe que você pode fazer ou não, aí depende de você. E aí agora, se eu mudar aqui, repare que eu consigo mudar lá. É muito legal para você conseguir comparar, por exemplo, a performance de funcionários de acordo com algumas regras. Para quem já jogou FIFA ou Wing Eleven lá no videogame, também tem um gráfico parecido com esse para fazer uma análise da performance e dos atributos dos jogadores. Se você já jogou alguma vez na vida e viu esse gráfico de radar, comenta aqui para mim para eu saber. Comenta aqui que você já jogou para saber se você já jogou também, que nem eu. Bom, então nessa aula a gente falou sobre várias coisas diferentes, sobre os vários temas. Eu espero que tenha sido útil para você. Espero demais ver o teu like e o teu comentário. Gostou da aula? Gostou do tema? Gostou da explicação? Quero ver demais o teu comentário aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Lembra de fazer o download para poder praticar. O arquivo, repito mais uma vez, está na descrição do vídeo.